Mesmo se você nunca tiver assistido o filme e sem ouvir o que está sendo dito nesse discurso, de bater o olho, você sabe que esse exército, a Primeira Ordem Star Wars, foi baseado em um exército que existiu. Esse tom de vermelho nas flâmulas, os soldados organizados em bloco e um general gritando de um palanque. Mas isso não é nazismo. Isso é o que a Petra Hall vai chamar de nazismo entre aspas, que muito mais do que com a Segunda Guerra Mundial tem a ver com o mito da Segunda Guerra. Guerras são muito complexas. Na literatura, inclusive, existem duas figuras de linguagem que são muito típicas dessa dificuldade de traduzir uma experiência tão complexa quanto a guerra em palavras. A primeira é o adínato, que é um tipo de exagero muito grande, assim, que indica uma impossibilidade. A Kate McLaughlin vai dizer e vai lembrar do Homero na Ilíada, dizendo que mesmo se ele fosse um deus, seria muito difícil relatar os acontecimentos da Guerra de Troia. E tem também o oxímoro, que é a combinação de dois conceitos que parecem opostos e criam um paradoxo e reforçam a ideia de uma contradição. Aí alguns exemplos são beleza terrível, um frio escaldante ou o silêncio da Anitta é ensurdecedor. Mas falando sério, é muito difícil traduzir guerra em palavras, porque guerras são fenômenos multifatoriais muito complexos que envolvem interesses econômicos, muitas tensões políticas e culturais e muitas contradições. Então, surgem narrativas que simplificam as guerras e são chamadas de mitos. A ideia de um mito de uma guerra, ela surge com Samuel Hines em A War Imagined, Uma Guerra Imaginada, que é um livro sobre narrativas da Primeira Guerra Mundial. Ele cria o conceito de mito da guerra não para indicar, uma falsificação da realidade, mas para indicar que existe essa versão que é imaginada. Os mitos das guerras são histórias que são aceitas como verdade, mas que não são toda a verdade. Elas são simplificações que deixam de fora muitos aspectos. Essas narrativas buscam dar sentido para fatos históricos, e no caso da Segunda Guerra, esse mito vem sendo construído desde 1945. E é óbvio que você conhece esse mito. O mito é justamente essa história que a gente conhece, de que a Segunda Guerra foi uma guerra boa na qual o bem venceu o mal. Esse mito, que é bastante proveniente das representações que os Estados Unidos fizeram dessa guerra, esconde várias coisas. Esconde uma baita de uma aproximação ideológica entre o mal e alguns desses governos do bem. Esconde crimes de guerras que foram efetivamente cometidos por alguns do lado do bem. E principalmente esconde as bombas atômicas que foram jogadas em Hiroshima e Nagasaki. Não existem guerras boas, mas definitivamente uma guerra que envolve cerca de 100 mil pessoas morrerem explodidas não pode ser chamada de boa. E essas 100 mil pessoas, aliás, são civis, como eu e você. Mas além de apagar todo esse lado, o mito da guerra boa criou vilões. O nazismo se tornou o protótipo do vilão histórico. E é claro, né, gente? O nazismo foi e continua sendo abominável e não é possível que eu precise dizer isso, mas Brasil 2022, né? Tá aqui, o nazismo é abominável. Mas na história não existem vilões. A categoria de vilão, ela serve à literatura, ela serve também ao cinema, mas não existem vilões na história. A história é composta por documentos, agentes, perpetradores, vítimas, generais, colaboradores, alistados, mas não de heróis e vilões.
A história é muito mais complexa do que uma série da Netflix. O conceito de nazismo entre aspas da Petra Hall serve justamente para chamar a atenção de que esse nazismo que habita o nosso imaginário não é exatamente o nazismo histórico, mas é um nazismo que foi composto por uma série de elementos que provém muito, principalmente do cinema, mas também da literatura, das artes visuais, dos videogames, dos quadrinhos. E as aspas querem denunciar que o nazismo que é construído por essa iconografia específica diz muito mais respeito ao nosso imaginário do que o fascismo histórico. Alguns dos elementos que constituem essa iconografia do nazismo podem ser encontrados em fotografias da época. Essa fotografia do comício em Nuremberg resume a maior parte do que a gente pensa como nazismo. Os estandartes com a suástica, as tropas que desfilam, o estádio lotado, o palanque onde o líder discursa. É exatamente o tipo de imagem que a gente lembra quando a gente vê a Primeira Ordem Star Wars. Mas acontece que se a gente se apega só nesse nazismo que a gente viu nos filmes, a gente vê uma fotografia como essa aqui e aí a gente não pensa em nazismo. Mas essa fotografia retrata um navio que foi afundado por um submarino soviético em 1945. E desde os anos 90, o movimento neonazista alemão tem falado muito sobre esse navio em específico. Essa imagem, mesmo sem nenhuma suástica, ela carrega um argumento nazista que é revisionista e negacionista, de que os ataques contra civis que foram perpetrados pelos aliados teriam sido tão terríveis quanto os do eixo. Mesmo que essa imagem não tenha nenhuma suástica e que ela não seja muito compatível aí com essa iconografia do nazismo, entre aspas, ela é mais nazista, porque ela carrega dentro dela um argumento político que é muito caro ao neonazismo. Décadas de nazismo, entre aspas, nos deixaram cegos ao nazismo. O nazismo não se resume à suástica, às saudações com braço em riste, aos uniformes pretos, às flâmulas vermelhas. Nazismo é eugenia, é supremacismo branco, é a lei do mais forte. E em termos de arte, nazismo é a busca pela verdadeira beleza e a valorização exclusiva daquilo que é considerado alta cultura. Cada vez mais, a gente só consegue identificar um nazista se ele estiver performando o nazismo. Se ele tiver com uma suástica no braço, se ele estiver fazendo uma saudação nazista, ou se ele estiver aí, quem sabe, defendendo a criação de um partido nazista no Brasil. Mas quem chamou atenção para o fato de que o nazismo, entre aspas, nos deixou míopes para esse nazismo real não foi a Petra Hall. A noção de nazismo, entre aspas, não é exatamente a conclusão do livro da Hall, né? Não é para onde o livro vai, mas é meio que de onde o livro parte, é o pressuposto de onde ela inicia o livro, e a partir disso ela vai começar a investigar como que esse nazismo, entre aspas, se manifesta em diferentes obras do cinema, da literatura. Então, ela está muito mais preocupada em entender as formas que essas representações icônicas, ideológicas, culturais do nazismo aparecem, principalmente na cultura estadunidense, britânica, que são o objeto dela. Quando ela escreveu esse livro, quando ela publicou em 2013, os movimentos de extrema-direita que vêm surgindo na última década, a alt-right, o trumpismo, o bolsonarismo, o Brexit e outros, estavam num estágio muito incipiente ainda. Não era uma preocupação tão premente quanto são pra gente hoje. Então dá pra entender por que ela estava, de certa forma, mais preocupada com descrever e identificar esse nazismo, entre aspas, do que, de fato, em diferenciá-lo e identificar o nazismo, sem aspas, como ele pode estar surgindo hoje. Porém, eu, pessoalmente, acho que talvez o maior potencial, não só teórico, mas mais do que isso, político, dessa noção, nazismo, entre aspas, que a Hall propõe, está justamente em como que essa ideia ajuda a gente, como ela ajuda a gente a pensar no nazismo sem aspas. Que é um salto que ela não faz no argumento dela, mas que é justamente a potência política, como que essa noção de nazismo, entre aspas, pode ajudar a gente a intervir na nossa realidade.
a pensar politicamente a nossa realidade. O que eu acho é que essa construção narrativa, ideológica, icônica, cultural de nazismo, entre aspas, ela é tão potente e tão entranhada na nossa cabeça que a gente começa a achar que só é nazista, sem aspas, quem é nazista com aspas. A gente para de conseguir buscar e identificar os traços políticos do nazismo, ou seja, como que ele se organiza, quais são os afetos que ele mobiliza, como que ele movimenta a sua retórica genocida, quem sustenta ele política, financeiramente, e a gente passa a procurar só esses traços icônicos do nazismo, entre aspas. A gente passa a identificar como nazismo só quando a gente enxerga uma swastika, quando a gente vê os desfiles, quando a gente vê os uniformes pretos da SS. E aí, assim, a gente acaba tendo uma tendência muito grande de resistir de chamar um nazista de nazista. A gente vai preferir, às vezes, usar um termo tipo extrema-direita, ou reacionário, ou um podcast que simula uma mesa de boteco, ou qualquer coisa que o valha. Simplesmente porque esses nazistas, oportunamente, estão despidos dos sinais do nazismo, entre aspas. Enquanto a gente segue aí se indignando com esse nazismo que parece com o nazismo do cinema, a gente foi lentamente se tornando incapaz de reconhecer políticas que são de fato nazistas. Então, vamos aos exemplos, né? O cara aí que foi secretário especial da Cultura do Brasil, ele foi afastado do cargo não porque ele defendia ideias nazistas a respeito da cultura do nosso país, mas porque ele foi pego performando o nazismo. Com direito, né, à citação de Goebbels, à trilha sonora, ao posicionamento dos objetos e ao enquadramento específico que remetiam a essa iconografia e imaginário nazistas. O vacilo dele foi parecer nazista. Para muita gente, atualmente, é pior parecer nazista do que defender ideias e políticas que de fato são nazistas. Agora, sem estar relacionada a essa simbologia nazista dos vilões dos filmes, quer saber quando, no Brasil, a gente teve ideias e políticas nazistas sendo colocadas em prática e aí sim levada à morte de centenas de milhares de brasileiros? No discurso contra a vacina do Covid e também contra as práticas de distanciamento social, na demora para conseguir as vacinas, nessa noção de que a doença era só uma gripezinha, que só ia levar aí quem tem comorbidade, que já ia morrer mesmo, e que pessoas jovens ou com histórico de atleta não deveriam se preocupar e nem precisavam praticar distanciamento social. E essa ideia de que tudo bem preservar a economia, porque dessa doença só gente fraca vai morrer. Gente, isso é uma forma de darwinismo social. Esse discurso separou o nosso país e os nossos corpos entre os aptos e os inaptos. Aqueles que são fortes, que são saudáveis e que devem tocar o país e a economia, e aqueles que são fracos, que já têm doença, que já iam morrer mesmo. O nome disso é eugenia. E a eugenia era a política social do nazismo. É um problema sério a gente não reconhecer o nazismo. A indignação coletiva não pode ficar reservada só para quando esse nazismo, entre aspas, se manifesta. A gente não pode esperar que os nazistas estejam com uma suástica tatuada no braço para a gente reconhecer o nazismo. O nazismo está entre nós, ainda que ele não esteja vestindo fantasia.